Sejam bem-vindos em mais um quadro Entre Reis e CEOs. Eu convido a liderança de uma empresa para vir conversar sobre a empresa, sobre as perspectivas que a empresa que essa pessoa lidera. E hoje eu estou aqui com o Christian Gebara, CEO da Vivo, uma das maiores empresas, a maior empresa de telecomunicações do Brasil, né? Isso, com certeza. Obrigado, Thiago, pelo convite. Um prazer estar aqui entre Reis e CEOs e falar um pouco mais da nossa história e perspectiva para o nosso futuro. Christian, primeiramente, obrigado por estar aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu histórico pessoal, né? Como que você chegou até aqui, né? Um dos cargos mais importantes do Brasil, e também depois o histórico da própria Vivo, que foi uma fusão de várias empresas, né? Inclusive remonta desde a época da privatização. Então, bom, eu sou de São Paulo, estudei aqui, fiz faculdade aqui, fiz GV. Depois trabalhei em banco, no Citibank, no Banco ABC. Fui fazer um MBA fora. Em 98 a 2000 fui para Stanford, fiz um MBA. Quando eu terminei, fui trabalhar na McKinsey. E nessa época, a McKinsey tinha vagas fora do Brasil. Eu trabalhei na Espanha. Fiquei 5 anos na McKinsey Espanha. De lá, passei para a Telefônica, né, que é uma empresa espanhola. Trabalhei outros 5 anos lá, até que, contando um pouco a história da Telefônica e da Vivo no Brasil, até que a Telefônica comprou a participação que a Portugal Telecom tinha na Vivo. Naquela época, estamos falando de 2010, a Telefônica tinha 2 grandes ativos. Tinha 50% da Vivo, que era a junção de empresas de celular no Brasil, que tinham mudado de marca para a marca Vivo em 2003, e tinha também a concessão da telefonia fixa no estado de São Paulo, que já tinha a marca Telefônica. Então, em 2010, ela compra a participação que a Portugal Telecom tinha na Vivo e passa a ser uma empresa telefônica, né, com controle de uma empresa que se integra, onde a marca comercial se transforma Vivo tanto para os serviços fixos e que teria, nesse caso, os serviços fixos e os serviços de celular. Foi quando eu vim para o Brasil, comecei numa função de vice-presidente de estratégia, novos negócios, depois fui mudando dentro da companhia, passei para o segmento de marketing, passei para todas as unidades de negócio, quando fui uma parte responsável pela receita da companhia, me transformei em COO, e desde o final de 2018 em presidente CEO da companhia. Nesse processo, né, desde que eu cheguei aqui, que foi final de 2010, começo de 2011, além da integração da Vivo com a Telefônica, tinha a compra da GVT, que era uma operadora de telefonia fixa, né, que tinha uma banda larga fixa fora do estado de São Paulo, que também foi uma aquisição feita em 2015, também integramos, mudamos a marca Tudo é Vivo e agora somos essa empresa que tem todos os serviços de tecnologia de telecomunicações no Brasil inteiro. Legal, Cristiano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua visão do segmento atualmente, né? É um segmento que passou por muitas fusões, muitas consolidações, teve a questão da Oi, que chegou a ser uma das maiores empresas, era a maior do setor e hoje perdeu a importância. Fala um pouquinho de como que está o setor de telecomunicações no Brasil no momento. Bom, o setor de telecomunicações ele é amplo, né? Nós falamos aqui da parte de celular, de móvel, né? E aqui sim a gente comprou entre as 3 operadoras, entre TIM, Claro e Vivo, os ativos da Oi Móvel, né? Compramos basicamente os contratos de torres, as frequências e os clientes, né? Que depois eu posso explicar um pouco mais do que foi essa operação. Mas o negócio de telecomunicações no Brasil também é parte fixa, né? Então aqui existem vários operadores que operam também na parte de banda larga, né? Seja através do cabo, que é uma tecnologia que algum operador tem, ou através da fibra, que foi a tecnologia que nós escolhemos como a nossa tecnologia para o nosso futuro. Hoje nós temos, a Vivo é a maior empresa de fibra do Brasil. Temos 22 milhões de domicílios passados com fibra, são mais de 5 milhões de clientes. Concorrem conosco empresas pequenas, empresas locais de fibra, outras empresas maiores que já começaram a se consolidar ou se integrar, algum outro operador que também decidiu atuar no negócio de fibra. A Vivo hoje, né, falando de liderança, além da liderança em números, dos financeiros, é a líder em rede de internet móvel, né? Então a gente somar o que a gente tem de rede 3G, 4G, 4.5G e 5G e líder na rede de fibra. É a maior rede de fibra do Brasil, mais domicílios passados e maior número de clientes. O que faz que, se você pensar em telecomunicações, em convergência, que é poder oferecer o fixo e o móvel, a Vivo tem uma posição única no mercado. Concorremos com diversos competidores nos diferentes serviços. No móvel, como eu falei, agora existe uma consolidação, mas existem operadores de MVNO que operam sobre as nossas redes. Quando a gente aluga essa rede para um outro operador, é um mercado bem competitivo, né? Temos 2 grandes competidores no móvel, e na parte da fixa é o cabo, é fibra de grandes operadores ou a fibra de pequenos operadores.
Então é um mercado aí com muita competição, muita concorrência, mas que é cada vez mais, né? Vamos falar também um pouco sobre isso, que eu acho que é importante contar aí para a tua audiência, que a gente está expandindo de telecomunicações. Cada vez mais eu enxergo a Vivo como uma empresa de tecnologia, porque a gente avança em serviços digitais que complementam a oferta da conexão. Eu acho que isso aqui é muito interessante, porque eu acho que é interessante a gente falar dos números, né? Quantos clientes vocês têm hoje? Hoje temos com acessos, né, considerando os que vieram da compra dos ativos da Oi Imóveis, são 114 milhões de acessos. Né? Claro que tem um cliente que pode ter mais de um acesso, então você pode fazer um redutor nesse número. E alguns outros clientes só têm um acesso, que é um cliente que tem um celular com anúncio. Então, nós falamos de acessos, né, que é a comparativa mais... Temos 114 milhões, 99 milhões são clientes móveis, são acessos móveis. Temos 5 milhões de acessos da fibra, fora os acessos que são FOS, ou alguns de ADSL, que são tecnologia do passado. E, de certa forma, muitos negócios foram construídos em cima dessa infraestrutura, certo? Exatamente. Então, a gente pode falar até de empresas internacionais, sei lá, um WhatsApp da vida, né, que, de certa forma, compete com o antigo SMS, né? Ele compete com a voz também, né, porque todo esse surgimento, né, não só do WhatsApp, mas o próprio e-mail, né, são novas maneiras de se conectar que substituíram o que a gente tinha, talvez, como o produto estrela, se você pensar 20 anos atrás, que era a voz. Né? Hoje a voz, tanto a fixa como a voz móvel, ela tem baixo uso, e a gente até destaca no nosso balanço, a gente chama de non-core, né, de tecnologias que são do legado, que hoje já representa menos de 9% do nosso resultado e cai 24%. Isso incluiria a voz fixa, principalmente, incluiria aqui o DTH, que é a antena satelital, que a gente está substituindo por IPTV ou por outros modelos de televisão, que podem ser as próprias OTTs, né? Vender um Netflix, vender um Amazon Prime, vender qualquer serviço junto com a nossa fibra. Temos 1,7 milhões de clientes que pagam esse serviço na fatura da Vivo. Né? Então a gente é um dos grandes distribuidores de serviços de vídeo na nossa plataforma. Então essa tecnologia que você falou é o passado. Ele foi substituída pelo WhatsApp, ela foi substituída por outras maneiras ou mesmo as redes sociais. Né? As pessoas conversam através de redes sociais. A pergunta é, bom, eles canibalizaram o seu negócio? Eu acho que tem duas maneiras de enxergar isso. É verdade que substituiu uma tecnologia legada, um serviço legado, mas ele deu também relevância para a conexão. Hoje todo mundo quer estar conectado porque existe esse conteúdo sobre essa conexão que vale a pena você ter um plano de dados, que vale a pena você estar sempre conectado, porque você não quer perder o que está acontecendo no teu WhatsApp, na tua rede social, ou mesmo nessas plataformas de vídeo. Então, ele deu um valor adicional, e eu acho que é importante aqui destacar, na pandemia. Né? Na pandemia, quando todo mundo foi para casa, e nós que temos que nos comunicar, seja por plataformas de vídeo, inclusive, que muitas delas surgiram e tiveram uma valoração enorme, né, do valor dessas companhias, é graças à conexão que a gente fornece e porque a gente traz essa conexão, porque a gente digitaliza o país e por isso que nossa perspectiva é digitalizar ainda mais, a gente conseguiu fazer com que todos esses conteúdos sejam colaborativos, entretenimento, telemedicina, educação, tudo que você pode imaginar que ainda está por vir, se dá, né, pela essencialidade e pela possibilidade que o nosso serviço garante a cada um de nós, como cidadão, ou como pai de família, ou como colaborador de uma grande empresa. De certa forma, o que mudou foi o price, né? A forma que você cobra por aquele serviço que você oferece. Antes você ganhava muito com SMS, com ligações internacionais, ligações DDD, etc. Você tem uma receita menor disso, mas você passa a vender mais acesso à internet, isso, banda larga, claro, etc. E assim o que você vê, e as realidades são diferentes no mundo celular, no mundo móvel, no mundo fixo. Né? No mundo móvel, o que a gente enxerga é que as pessoas cada vez mais querem dados, né? Talvez elas não queiram SMS, já está incluído, já não querem voz, mas elas querem mais dados para poder fazer mais coisas com esses dados. Porque o uso dos dados incrementa. Cada dia nós temos outras aplicações que fazem justificar você comprar mais dados. Quando a gente olha, por exemplo, o nosso perfil do nosso cliente, hoje 57% da nossa base são de clientes pós-pago, entre controle e pós-pago. 57%, a maior base pós-pago do Brasil. Nós temos 38% de market share no total do negócio móvel no Brasil. Mas nós temos a melhor base porque nós temos a base com mais clientes pós-pago. O ARPU, né, a receita gerada por esse cliente pós-pago versus o pré-pago, se multiplica por 4. O que acontece? A gente consegue migrar um cliente do pré para o pós, ele que tem o crédito com a gente conhece esse cliente, eu consigo deixar que ele entre pela entrada, que é um controle. Porque ele quer mais dados, ele quer mais serviço. Então você tem razão,
o padrão, o pricing muda, porque agora eu cobro por quantidade de dados. E agora eu já estou evoluindo, não é só o dados, é o dados mais o serviço. Então, a maioria dos meus planos agora, ele é dados mais algum serviço embutido e junto, faturado junto. Por que isso tem atrativo? Muitas vezes a gente consegue uma negociação melhor por esses serviços, sejam de vídeo, sejam de música, sejam de jogos, sejam de qualquer outra natureza que a gente vai ter no nosso portfólio. E o segundo que é muito importante, um país onde a penetração de cartão de crédito é tão baixa como o Brasil, por mais que agora esteja crescendo para o surgimento das fintechs, nós estamos falando num nível de 30% de penetração de cartão de crédito. Como esse cliente pode comprar esse serviço digital? E a fatura da Vivo é uma maneira de cobrar. Então, eu cobro esse cliente um serviço que talvez ele não tivesse acesso, ou ele não quer usar o crédito dele, né, que ele tem no cartão de crédito, para usar através da fatura da Vivo. Então, nos abre uma oportunidade enorme de ser uma empresa de conexão, mais serviços digitais. E o mesmo acontece na parte da fibra. A fibra aqui, os dados são ilimitados, mas você quer mais velocidade. Então, a gente falava antes de 25 megas, que era uma maravilha, os clientes agora querem 200, né? Até 300. Por quê? Porque todas as aplicações que surgem exigem mais velocidade, né? E exigem velocidades, que é importante dizer também da fibra, no download, mas também no upload. O upload era algo que a gente não pensava. A gente só queria fazer download de vídeos, o download de informação, e o upload parecia que não era tão relevante. Quando veio a pandemia, todo mundo percebeu que o upload é tão relevante quanto o download. A tua imagem de vídeo não pode pixelar. Então você também quer upload, ou no gamer, né? Os gamers já perceberam que o upload era importante antes das pessoas como eu, que utilizam mais para o vídeo. Então aqui nós temos que dar muito mais velocidade e dar a cobertura na casa. Então acho que o novo mundo aqui, Thiago, é a casa inteligente. Porque não adianta você ter uma boa conexão na sala. Tem que chegar em todos os quartos, em todos os cômodos, porque todo mundo quer estar conectado. E quando o mundo for de os objetos cada vez mais conectados, que já está se transformando, a câmera, o sensor, essa conexão tem que ser muito mais abrangente. E a Vivo está preparada para poder dar esse serviço cada dia mais completo para os nossos clientes. Eu sou usuário da Vivo e eu confesso que eu nunca fui impactado por oferta de serviço, né? Como é que se dá essa oferta de serviço? Quais são os serviços que você mais vende hoje? Você não é impactado porque a gente blinda os clientes, né? Então existe sempre uma visão de que são os telemarketing são as empresas de telecomunicações, não são as empresas de telecomunicações, né? O telemarketing foi algo que nós adotamos sim no passado. Temos hoje umas regras muito mais criteriosas, inclusive temos um não perturbe para aqueles clientes que não querem ser perturbados, e tem muitos clientes, principalmente no caso teu de pós-pago, que a gente blinda de qualquer telemarketing. Então, por isso que você não é impactado por alguém te ligando, né, que isso é bom esclarecer. Você é impactado se você entrar no teu app da Vivo, que nós temos 20 milhões de usuários únicos hoje, nós somos uma das maiores plataformas de usuários digitais, são 20 milhões de usuários que usam o nosso app 4 vezes em média por mês, você vai ter lá uma oferta, nós temos que trabalhar cada vez mais. Se você entrar numa loja da Vivo, o nosso colaborador vai entender que você pode ter uma oferta melhor se é que você tem a oportunidade de melhorar, né? Se você tem uma fibra de 100, você deveria ter de 600, então eu poderia te ofertar. Então, esses são os pontos de contato, os digitais, ou cada vez que você entra em contato com um canal da Vivo presencial também, que pode ser uma loja, pode ser um porta a porta, pode ser, dependendo se for uma empresa, o nosso colaborador, o nosso vendedor, que nós temos 5 mil vendedores por todo o Brasil. Então é aí que você vai ver a nossa oferta. E todos nós, né, temos a oportunidade de ter uma oferta. Ou fazer uma oferta mais convergente, se você já é móvel e fibra com a Vivo, ou expandir teu plano para um plano família, se você tem outros dependentes que você quer incluir, ou outros aparelhos que você quer incluir, ou serviços digitais, que eu tenho certeza que é muito mais fácil você, por exemplo, Thiago, ter todos os OTTs de vídeos que você compra concentrados na fatura da Vivo, ao invés de ter distribuídos por cartão de crédito, que muitas vezes a gente não sabe nem o que está consumindo. É essa a proposta de valor que a gente enxerga para o futuro, em serviços, em hardware. Cada vez mais as lojas da Vivo, você vai entrar, você vai perceber um espírito de casa inteligente, de casa conectada. Queremos ser, sim, distribuidores de câmeras, de sensores, da fechadura eletrônica, de equipamentos de som, para que a tua casa seja cada dia uma casa mais inteligente possível e que a Vivo possa vender, possa instalar e possa dar um serviço de pós-venda também. Essa oportunidade de cross-sell eu acho muito interessante, mas eu queria que você desse exemplos práticos. Assim, quais são os 3 serviços que você mais vende hoje? Olha, depende para o cliente. O cliente que é só móvel ou que é fibra, o que eu mais quero é que ele seja 100% vivo. Então hoje eu tenho uma convergência, um nível de convergência de 41%. Eu queria ter muito mais. Eu só pego a minha base de fibra, eu tenho 5 milhões de clientes. Né? Então fibra, o meu potencial de fibra está delimitado pelos domicílios que eu passo a fibra. Não adianta querer vender fibra onde eu não tenho. O móvel eu tenho no Brasil inteiro. Então vamos pegar pela base da fibra, eu tenho 5 milhões de clientes.
eu queria que 100% desses clientes fossem Vivo no celular, porque ele já tem a fibra nossa, então o trabalho desse cliente de cross-sell é transformá-lo em um cliente celular. Hoje eu tenho uma oferta chamada Vivo Total, uma fatura única, uma visão única de cliente, onde eu posso ofertar os dois serviços de maneira integrada. Isso não para de crescer, porque o cliente vê vantagens em si. Então, esse é o primeiro passo que eu quero, o cliente seja fixo, seja móvel. Depois, dentro do móvel e dentro do fixo, com certeza eu também quero fazer o upsell. Se você tem uma conta e algum familiar teu tem outra conta, por que não ter um plano família com a Vivo? Isso também integra. Sobre esses planos, eu quero te vender serviços digitais. O meu churn é muito mais baixo se eu consigo te vender, além da fibra e o celular, eu te vender um Netflix junto na tua fatura. E sobre isso eu estou construindo outros produtos, isso falando com o cliente B2C. Então hoje eu vendo esses serviços digitais, eu posso vender um smartphone para você, para que você tenha a vantagem de ter um smartphone comigo e permaneça mais tempo. Então tem uma série de produtos que eu posso entrar com você também, que nós estamos entrando para um cliente pós-pago com você. Para o pré-pago, eu quero vender. Às vezes ele não posso ter, talvez eu não tenha fibra no domicílio dele, mas eu estou lançando uma nova categoria de serviços, serviços de educação, serviços de saúde, serviços financeiros. Hoje eu tenho uma plataforma de empréstimo, Vivo Money, já batemos o último número que é oficial, são 130 milhões de empréstimos, mas não para de crescer. Agora no próximo trimestre a gente vai revelar um novo número e não para de crescer. Por quê? Porque são clientes que não têm acesso a um empréstimo bancário, porque o banco não conhece esse cliente. Muitas vezes ele nem conta no banco tem, mas ele está na base da Vivo. Nós estamos falando que eu tenho 99 milhões de acessos celular, 57 milhões são pós-pago, o resto são pré-pago. Esse cliente pré-pago muitas vezes não tem uma conta no banco, ou tem uma conta no banco num valor muito baixo, que o banco não tem coragem de fazer um empréstimo com ele. Mas eu conheço esse cliente, porque ele navega na minha rede todos os dias, e eu tenho muito mais informação para poder me arriscar a dar um empréstimo local. Então eu vou crescer por aí. Na parte de B2B, eu quero destacar rapidamente aqui, a gente vai crescer em outros serviços, são serviços digitais também. Aqui nós temos 3 grandes frentes, né? Que é o IoT, é o Cybersecurity e é o serviço de cloud. Né? E fora todos os equipamentos de TI que eu vendo para grandes clientes. Hoje eu sou um dos maiores distribuidores de serviços das grandes empresas de tecnologia do mundo. Sou um dos maiores canais de venda da Microsoft no Brasil, um dos maiores canais de venda da Cisco no Brasil, um dos maiores canais de vendas de entre outros IBM, etc., que estamos vendendo cada vez mais serviços. Se você olhar nosso balanço dos últimos 12 meses, 2,3 bilhões de reais, com um crescimento de 36%, foram de serviços digitais para B2B. Essa oportunidade é única e a gente está crescendo e cada vez mais vamos revelar os números dessa oportunidade. Porque ser uma empresa que vende conexão para as empresas, que a gente consegue vender serviços digitais de acordo com todas as grandes empresas de serviços digitais no mundo. Tem a Telefônica que está investindo em compra de empresas e serviços digitais. Tem 5 mil vendedores na rua, né? E tem toda a plataforma para servir e dar atendimento a esse cliente. É uma plataforma que, na minha opinião, vai ser diferenciada e de muito crescimento no futuro, né? E a gente aposta enormemente sobre esse canal. Você falou de fibra. Fala um pouquinho da estratégia para vocês, quais regiões você já atua e são força, vamos dizer assim, líder? Olá, nós estamos... São Paulo é um estado super importante para a gente, porque a origem que a gente começou conversando, né, a Telefônica era uma empresa, tem uma concessão ainda tem uma concessão, existe uma nova lei que nos permite agora negociar uma migração por uma autorização, mas é uma concessão de voz, mas a gente tem todo o estado passado com cobre para dar serviço de voz e sobre o cobre a gente deu a DSL. Então a gente tem um foco, metade da nossa rede mais ou menos está no estado de São Paulo. Quase em todas as grandes cidades, importantes cidades do estado, a gente já está fazendo uma migração de cobre para fibra. Com certeza a gente escolhe onde quer entrar com a fibra, que não tem obrigação de fazer a fibra. Então eu escolho os bairros onde tem uma maior concentração, onde tem o poder aquisitivo, onde o meu crédito score é melhor. Fora isso, praticamente todas as capitais do Brasil a gente tem fibra também, exceto algumas capitais do norte do país que o acesso na transmissão é complicado, fora outras cidades. Estamos falando já chegando a 350 cidades no Brasil, municípios no Brasil, onde a gente tem fibra. E temos um plano de chegar a muitos mais. Eu vou te contar um pouco o plano. Hoje nós temos, eu te falei, 22 milhões de domicílios passados. 2024, no final, a gente já tem um target aqui de 29 milhões de domicílios passados. Vamos construir organicamente ou através de um veículo de fibra neutra, que é uma empresa que a gente tem 50% com a CDPQ, que é um fundo de infraestrutura canadense. A gente estabeleceu, chama-se FiBrasil, essa empresa. Comunicamos já no mercado já faz mais de 1 ano e meio. Essa empresa, hoje, ela já tem 2 milhões de domicílios passados. Então, dos 22 milhões que a Vivo tem, 2 são através da FiBrasil. A gente é o principal
tenants, né? A gente aluga essa capacidade deles, mas eles podem alugar para terceiros também. E eles vão chegar a 6 milhões. Então, 29 soma 6 milhões que vão vir pela FiBrasil, mas os outros 23 que vão vir através do nosso crescimento orgânico. Falamos de serviço, falamos de fibra. E o 5G representa uma oportunidade para a empresa? Acho que representa uma grande oportunidade. O 5G foi feito o leilão foi feito no ano passado. A Vivo teve um resultado extraordinário no leilão. A gente comprou todas as frequências que a gente queria, que estavam disponíveis, né? Porque tem um cap que você pode comprar. No 5G, além do 2.3, que é uma frequência que é usada também por 5G, a gente comprou o 3,5, que é a principal frequência, compramos 100 MHz, que é uma utilização ótima de espectro, né? Ter 100 MHz dessa frequência. As obrigações começaram, nós temos teve um pequeno atraso por questões da limpeza da faixa, mas até o final do ano a gente deve ter em todas as capitais mais o Distrito Federal. Hoje estamos em 22 capitais. Nós estamos indo além da nossa obrigação, cobrindo mais cidades, e a gente vai ver a adoção bem acelerada desse serviço. Hoje nós temos no nosso portfólio 52 smartphones que a gente vende que funcionam no 5G. Só para ter uma ideia, já navegando, temos 4,2 milhões de smartphones já navegando, né? Então, se pensar, mais ou menos 10% da minha base de pós-pago já tem um aparelho que é compatível ao 5G. Então, estamos falando de modelos mais recentes, né? Se você tem um iPhone 11, ele não é compatível, mas tem um iPhone 12 ou um iPhone 13, ele é compatível ao 5G, e assim acontece com os demais também, com a Samsung, Motorola e etc. Então, isso vai ser um grande uso e estamos vendo o tráfego crescer porque as pessoas percebem a velocidade e a latência menor. Isso permite que ele possa navegar mais. Mas eu acho que a grande revolução, Thiago, vai ser na internet das coisas. Porque o 5G tem uma característica que é mais velocidade, 10 vezes mais, ele menor latência, que é uma latência quase inexistente, que isso é a resposta ao comando é imediata, e vários dispositivos juntos, conectados ao mesmo tempo. Isso é uma revolução para a indústria, é uma revolução para o agro, é uma revolução para as cidades conectadas, para os carros conectados. É a partir dessa premissa que a gente acredita que vai ter um grande crescimento de receitas no futuro. Isso vai impactar PIB, você acha? Isso impacta o PIB, eu acho que impacta a eficiência desse negócio, sim. Eu acho que a produtividade desses setores vai crescer de maneira brutal. Vamos falar do agro, que vocês aí têm muita experiência. Hoje, monitorar agro é caro. É caro, né? Você não só monitorar o campo, a qualidade do solo, monitorar o gado, monitorar as máquinas que andam pelas propriedades. Com o 5G, você pode imaginar que você pode monitorar isso toda vez que coisa remota, né? Que você tem sensores na terra que possam te dar, isso já existe, soluções assim. Qual é a umidade da terra, qual é a necessidade que ela tem de qualquer um desses adubos ou atributos que são necessários para que a terra seja mais fértil. Você pode monitorar cada um dos animais, né, através de brincos que existem hoje em dia que vão ter essa conexão. Você pode monitorar através de drones e, com certeza, o maquinário vai ser remotamente monitorado também. Então, um trator talvez não precise mais uma pessoa, porque ele vai receber comandos com a latência baixa do 5G imediato, que vai conseguir fazer que você leve e traga sem ter uma pessoa. Então, com certeza, a produtividade já existe. Nós já temos alguns exemplos com empresas que não são no 5G, mas que criam redes privativas, o caso da Vale, o caso da Petrobras, que a gente recentemente ganhou, que a gente consegue construir soluções que têm SLAs dedicados para essas empresas e, com certeza, aumenta a produtividade e otimiza os custos delas, sim. Cristian, vamos falar da pandemia. Vocês foram uma empresa que foi fundamental, não só vocês, como todas as empresas de telecomunicação, para que as pessoas pudessem continuar se comunicando, né? Fala um pouquinho aí dos bastidores de como foi fazer a gestão da pandemia. Você assumiu no começo de 2019 e teve uma boa parte do seu mandato como CEO fazendo a gestão da pandemia. Conta aí os bastidores. Olá, com certeza vamos começar com a parte difícil da pandemia, né? Primeiro que são, 32 mil colaboradores diretos, mais 100 mil que trabalham exclusivamente para a Vivo. Estamos falando de mais de 130 mil pessoas que de uma hora para outra a gente teve que dar uma resposta ao que fazer, né? Mandamos para casa todo mundo, que era a decisão correta naquele momento para proteger ao máximo os nossos colaboradores. A gente era uma empresa que já tinha 2 vezes na semana de home office, a gente estava preparado para trabalhar de casa, então nessa parte a gente conseguiu atuar rapidamente. Chego depois da segunda parte, que é os clientes, né? Como eu te falei, 114 milhões de acessos, estão falando de dezenas de milhões de clientes que precisavam do nosso serviço. Então,
A gente tinha que ir para casa, ao mesmo tempo que a gente tinha que prestar o nosso serviço. Dá algum número assim de crescimento de, sei lá, consumo de dados? O problema do consumo de dados é que ele cresce de uma maneira brutal. Não é... O problema é a concentração nos horários que não eram os horários acostumados. Quando a gente ia todo mundo para os escritórios ou para as escolas, o consumo de dados nos escritórios talvez fosse tão alto quanto foi durante a pandemia, mas ele estava disperso geograficamente e também disperso ao longo dos horários e era menos vídeo, né? Então, com certeza, o consumo era menor. As escolas, essas crianças estavam nas escolas, não estavam diante de um vídeo. Então, a gente teve um aumento, você pode mostrar lá, de 200, 300, 400%, dependendo da região, em alguns momentos, porque existia uma concentração enorme, todo mundo usando algo que consome muitos dados, que são os vídeos, né? Então, isso realmente teve. A nossa rede, como a rede das outras operadoras, conseguiu dar resposta a isso. Eu acho que isso é um grande mérito do investimento, falando mais da Vivo aqui, que a gente fez ao longo dos anos de ter uma rede com capacidade suficiente para aguentar esse incremento concentrado em horários que não são os horários padrões. A gente nunca imaginar uma concentração tão fora da curva que aconteceu durante a pandemia. Então, a gente conseguiu manter o serviço e as pessoas começaram a contratar serviços. E as pessoas começaram a pedir manutenção dos serviços enquanto nós estávamos, estou te falando, do auge da pandemia, em abril de 2020, né, onde estava todo mundo dentro de casa. Você já imaginou o que é para a gente ter que pôr os nossos instaladores protegidos para conseguir entrar na tua casa se você não tivesse uma fibra ou se você precisasse melhorar o serviço, ou se você precisasse comprar um smartphone. Muitas pessoas quebravam os smartphones durante o momento que estava tudo fechado. A gente fez também algumas atuações dentro dos shopping centers, dentro das garagens dos shopping centers, um drive-thru, onde você pedia por WhatsApp e você conseguia. Então foram momentos muito duros, muito tensos, né, de proteger as pessoas, de proteger nossos clientes e continuar operando como uma empresa que o nosso serviço tornou essencial para a operação e para que o país continuasse funcionando. O lado positivo para o nosso setor é que realmente perceberam que o nosso serviço é essencial. Muitas vezes a gente não estava considerado como um serviço essencial. Importante até destacar que recentemente, até na redução do imposto do ICMS, que vai ser muito benéfico para o setor, a eletricidade, o petróleo e as telecomunicações foi incluído dentro desse serviço pela essencialidade do nosso serviço. E acho que a visão dessa criticidade do serviço ocorreu durante a pandemia. E as empresas também, saindo do momento da pandemia, perceberam que elas tinham que se digitalizar. E era uma das apostas que a gente tinha, né, dentro do nosso propósito de digitalizar para aproximar com as empresas, digitalizar as empresas. Nós queríamos sempre convencer as empresas que elas precisavam ter os servidores em cloud. Depois da pandemia, todas as empresas agora elas estão conscientes que precisam ter os arquivos em cloud. Nós já tínhamos falado com as empresas que elas precisam investir em cybersecurity. Agora é uma conversa muito mais fácil com todas as empresas, que todo mundo quer apostar nisso. Nós vendemos notebooks, nós somos os maiores vendedores de notebooks, e agora as empresas querem comprar notebooks também, porque querem que os colaboradores agora que estão trabalhando em home office também possam ter essa possibilidade. Então, tudo que a gente acreditava se tangibilizou com a pandemia, ou acelerou com a pandemia. Então, mostra uma oportunidade ainda maior de crescimento do nosso setor nos próximos anos, mas não tira, né, de maneira alguma, os momentos muito difíceis e duros que a gente conviveu durante esses 2 anos mais complicados na pandemia. Vocês, junto com a TIM, fizeram uma transação importante, que foi comprar alguns ativos da Oi. Explica um pouco do racional dessa transação. Na verdade, TIM, Claro e Vivo, nós compramos os ativos da Oi, que repartimos em 3 empresas que foram comprados pelas 3 operadoras. TIM e Vivo compraram o espectro, os contratos de torres e os clientes. Claro comprou os clientes e os contratos de torres. Então, do espectro que era da Oi, vai ser repartido entre TIM e Vivo, o que melhora, né? Outra vez otimiza a CAPEX, mas melhora a experiência do nosso cliente, dando muito mais espectro para que a gente possa fazer todas essas operações que nós falamos aqui anteriormente. Essa operação teve o closing e nós começamos a operação de cada um de nós, numa região do Brasil, recebeu os clientes da Oi, né? Então, nós recebemos concentrado no Nordeste, no nosso caso, e 2 DDDs do Paraná e um DDD de São Paulo. Tudo isso foi para cumprir com os requerimentos que a gente acreditava que poderíamos ter do CAD. Escolhemos o operador com menor market share em cada DDD e esse operador recebe os clientes da Oi. Nordeste, como a situação que nós temos a maior rede, mas nós entramos mais tarde nessa região, nós tínhamos o menor market share, exceto na Bahia e no Sergipe. Então nós estamos recebendo os clientes lá, os clientes ainda podem seguir pela Oi. Nós temos 1 ano de transição entre que os clientes foram notificados
que vai ser até março do ano que vem, até o momento que a gente tem que migrar 100% dos clientes. O que está ocorrendo nesse momento, Thiago, é que os clientes estão vendo a experiência que estão navegando na rede da Vivo, já estão de maneira espontânea, portando para Vivo. Então, a gente está recebendo muitos clientes, não só nas regiões que são as nossas destino, mas também em outras regiões, porque o cliente, mesmo que eu diga que ele tem que ir para Vivo, para Claro ou para TIM, ele pode sempre escolher a operadora que ele quer, porque a portabilidade no Brasil é um dos processos mais fáceis que existem e muito pró-consumidor. Então, nós estamos nesse momento agora, nesse período de transição, onde nós já atendemos os clientes, mas a Oi segue dando serviço, nós pagamos a Oi por isso, porque o cliente pode manter, mas já estamos trazendo, portando, e até que a próximo ano a gente vai migrar 100% dos clientes. Esse é o processo. O que saiu recentemente no jornal é que nós temos uma discussão de valores. O valor da operação foi 16,5 bilhões de reais entre as 3 operadoras, e agora nós estamos numa discussões sobre um ajuste final de preço, baseado entre indicadores que foram negociados no momento do signing e a realidade no momento do closing. Cristiano, vamos falar de números financeiros. Conta um pouquinho dos últimos resultados da empresa, né? Entregou receita recorde, crescimento acelerando. Por outro lado, margens menores. Conta um pouco mais do que aconteceu nos últimos meses. A gente teve um crescimento muito forte de receita, né? Acho que é importante destacar, você destacou, e aqui vou destacando no móvel, mesmo a incorporação das receitas da Oi ajudaram no resultado do segundo trimestre, com certeza, né? Que passou de 15% de crescimento, mas mesmo excluindo as receitas da Oi no móvel, que é onde a gente comprou os ativos, nós estamos próximo de 10% de crescimento na receita do móvel, que é um excelente resultado. No fixo, que a gente vem vários trimestres com crescimento positivo, que também é super importante, porque a gente conversou aqui antes, nós temos ainda o decréscimo das receitas de voz, de TH, de ADSL, que cada dia impactam menos, já que o que cresce, que é a fibra, já compensa. Então, é positivo. É importante a gente olhar aqui a geração de caixa da empresa, né? Então, a gente olha muito o que a gente gera de caixa, né? Tanto operativo como fluxo de caixa livre, né? Nesses primeiros 6 meses do ano, nós estamos falando aí de uma geração de caixa livre de mais de 4 bilhões de reais, com que mostra que o nosso serviço e nossa estratégia é realmente geradora de caixa, né? Vamos falar de margem. Margem, ela é importante até o ponto que a gente considere que a gente vai ser uma empresa de tecnologia que vai vender serviços que tem uma margem menor. Eu estou optando por seguir por outros serviços que têm uma margem menor. O que é importante aqui é o absoluto do crescimento, né? Tanto da receita, como do EBITDA, como da geração de caixa, que ele siga crescendo a um número considerável e significativo. É esse o objetivo principal que a gente busca, porque eu quero abrir certamente o portfólio de produtos e vou vender não só o serviço de conexão, que tem uma margem muito elevada, como também serviços de terceiros, para aumentar o lifetime value desse cliente com a Vivo, para reduzir o churn que está em recordes históricos de mínimos, mesmo com a situação econômica atual do Brasil, nós temos os mínimos de churn, porque nós estamos criando mais razões para o cliente ficar engajado dentro da nossa plataforma digital. É essa a nossa visão para o futuro, gerando cada vez mais caixa, como te comentei no começo. Como é que está o balanço da empresa? A dívida líquida, seu patrimônio líquido? Quais métricas vocês olham mais? Olha lá, nossa dívida líquida é muito baixa. Nós estamos falando de uma dívida líquida de 700 milhões de reais. A gente fez até uma emissão depois desse número, que é o número do segundo trimestre, fez uma emissão de uma debênture de 3,5, mas esse dinheiro também está em caixa. Nós temos um balanço bem preparado para que também, se a gente tiver oportunidades futuras de M&A, M&A no setor, M&A fora do setor, né, que como eu te falei, nós estamos olhando cada vez mais outros setores, nós queremos que enxerguem a gente como uma empresa de tecnologia, então a gente está muito tranquilo, né, na nossa possibilidade de ter aí todas as alavancas para ser uma empresa que possa dar respostas às oportunidades que surgiram, né? Nós estamos falando desses últimos 2 anos durante a pandemia. Nós entramos de maneira muito ativa num leilão de 5G, compramos todas as frequências que estavam disponíveis, criamos uma empresa de fibra neutra junto com o CDPQ e compramos ativos da Oi Móvel. Criamos agora um fundo de Venture Capital, Vivo Ventures, são 320 milhões que nós vamos investir em 5 anos para também, em algum desses setores que eu comentei com você, a gente tem investimentos minoritários em algumas empresas. Fizemos a primeira, uma empresa de Open Bank chamada Clave, que entramos com a participação de 5% da empresa, e vamos olhar outras, estamos no processo de escolher outros investimentos. Então nós temos um balanço que nos permite fazer esse tipo de operação, né, e que nos dá aí a oportunidade de continuar crescendo. A gente pagou
Dividendo ano passado, um dividend yield entre dividendo e o juros sobre capital próprio de 7,7%. A gente tem uma grande geração de fluxo de caixa livre, como te comentei. Estamos fazendo recompra de ação para compensar, em parte, a queda no lucro líquido e vamos olhar outras alternativas para continuar remunerando o nosso acionista. Qual que é a política de dividendos da empresa atualmente? Então, a política atualmente, nos últimos 10 anos, a gente pagou mais de 100% ou 100% como média do lucro líquido. Tá? Então, foi isso que foi no ano passado. Estamos falando de 6,7 bilhões de reais que foi distribuído entre dividendos e juros sobre capital próprio. Esse ano, o lucro líquido, por razões várias de incremento aí da taxa de juros, que impacta aí os nossos aluguéis de torres, etc., nós tivemos uma redução do lucro líquido. Então, a preocupação pode ser sobre essa política, mas nós estamos olhando alternativas para continuar distribuindo para o nosso acionista. O importante é que a gente está gerando caixa. Como comentei aqui, nosso free cash flow desse primeiro semestre foi superior a 4 bilhões de reais. Nós já fizemos 333 milhões de reais de recompra esse ano nas nossas ações. Temos até fevereiro do ano que vem para continuar com esse programa, que nos dá até 650 milhões de reais de recompra. E vamos olhar outras alternativas para estar continuando com essa política de distribuir para os nossos acionistas os nossos resultados. Cristian, vamos falar de governança. A Vivo é uma das raras empresas listadas na Bolsa que é listada na Bolsa do Brasil, é listada também em outros países, né? Nova York, mas é controlada por uma empresa de fora, no caso de vocês, a Telefônica. Como que se dá a dinâmica de governança, de controle, do conselho? Então, vamos lá, é uma empresa controlada pela Telefônica, 74% é controlado pela Telefônica na Espanha. O resto é free float, como você comentou, tanto na Bolsa de São Paulo como em Nova York. A gente tem um conselho formado, são 12 membros do conselho, destacando aqui, são 3 mulheres, nós temos um conselho aqui de 4 mulheres, perdão, nós temos 83 anos, 3, ficaram 4 mulheres, nós temos essa participação feminina no nosso conselho, e um conselho que tem toda a governança de uma empresa de capital aberto no Brasil. Então, a gente tem 7 reuniões, comissões de estratégia, comissão de nomeações, comissões de auditoria, as comissões de qualidade e experiência do cliente, e a gente reporta esse conselho, assim como reporta também que vai ter participação dos conselheiros do nosso acionista controlador, que é a Telefônica. Então, como outras empresas que têm essa concentração do shareholder majoritário, mas com uma preocupação e uma responsabilidade enorme sobre os minoritários. Tanto é que nós temos aí todos os índices que você pode imaginar de governança, a gente busca todos eles e temos o reconhecimento do mercado que a gente cumpre sim, 100%, com essa responsabilidade. Agora vamos para as perguntas da galera. Tem a pergunta aqui do Arthur Datrino. Fala sobre o futuro da política de dividendos da empresa. A gente falou do passado, mas o que vocês estão vendo para 2023, 2024? Então, a gente não fala muito do futuro como guidance nenhum. O que eu comentei foi isso, Arthur. A gente tem uma geração de caixa, né, muito elevada. Nós estamos olhando aqui outras alternativas. Até agora, nos últimos 10 anos, nós distribuímos 100% do lucro líquido. Nesse momento, nós estamos olhando outras alternativas, né, tanto na política de dividendos como também na parte de recompra de ações e outras alternativas que não dá agora para compartilhar, mas que nós estamos olhando para cada vez mais continuar com essa política de remuneração ao nosso acionista. Tem uma pergunta aqui do Thiago Liver 31 que é muito boa e eu não tinha pensado nela. Preocupa essa internet via satélite da Starlink? Você acha que isso aí é muito futurologia? Existe coisa Eu acho prática? que a solução, e até vi presencialmente a solução, é uma solução interessante. Acho que para áreas remotas do Brasil, onde nós não temos transmissão, é importante que as pessoas entendam que além de colocar um site, uma antena, a gente precisa que esse site esteja conectado através de uma transmissão, que algumas áreas muito remotas do Brasil é muito difícil de fazer. Então essa solução da Starlink, como foi falado, na Amazônia, escolas em zonas muito remotas, deveria ser uma solução adotada, porque muitas vezes não é colocar antena, teria que ter uma transmissão, uma conexão dessa antena para o nosso backbone, que não é possível pela geografia do país. Mas hoje é um serviço que ele custa, para você ter uma antena, 4 mil a 5 mil reais, uma mensalidade que está em torno de 700 reais, tem algumas promoções às vezes que pode baixar 500 a 400. Nós estamos falando de um serviço de fibra, que a gente oferece uma qualidade de upload e download maior, não tem custo de instalação, é gratuito,
e uma mensalidade que pode variar entre 100, 119, 129 reais. Então, acho que é para uma realidade específica ou para uma realidade de zonas remotas, onde poderia ter um trabalho social para tentar integrá-las, ou para um poder aquisitivo muito elevado. Não sei também como seria a experiência dessas antenas numa cidade urbana, assim como São Paulo, onde tem vários outros tipos de interferência que poderiam piorar um pouco a experiência. Para as zonas remotas, rurais, ela é uma solução. Não acho que concorra, eu acho que ela complementa a nossa oferta atual. Tem uma pergunta boa aqui do Pedro Polizer. 5G vai melhorar as margens EBITDA, que ele botou EBITDA? Eu não falaria de margem especificamente, mas é um serviço de conexão, onde geralmente temos uma grande margem, né? Então, no EBITDA, com certeza, o impacto é positivo. Tem um investimento, né, para levar essa rede 5G. Mas, como eu comentei, mais do que só o serviço de conexão, o 5G nos abre a oportunidade de vender novos tipos de serviços. Então, o gerenciamento de todas as oportunidades que surgem com o 5G, com a internet das coisas, com certeza vai nos trazer mais resultado, crescimento de receita e crescimento de EBITDA. Temos todo o investimento para fazer, nós já estamos muito avançados, porque já temos muitos sites pelo Brasil inteiro, esses sites já são fibrados, o que facilita a implementação do 5G e nos abre novas fontes de receitas e novas fontes de novos serviços que a gente vai fazer sobre a gestão desses serviços que surgem com o 5G, como de exemplo no B2B, no agro, na indústria, no varejo, na medicina, entre outras áreas que vão ser muito impactadas pela baixa latência, pela alta velocidade e pela possibilidade de vários dispositivos estarem conectados de maneira simultânea. Agora vamos para a pergunta checkmate, a última pergunta aqui do nosso programa. Christian, como que você vê o futuro da Vivo nos próximos 10 anos? Você acha que a composição da receita daqui a 10 anos vai ser muito diferente da composição atual? Certamente vai ser diferente. O Brasil ainda é um país que tem muita digitalização para ser construída e a Vivo é líder no móvel e no fixo, então nós vamos continuar esse crescimento, né? Falei do número de acessos que já temos no móvel, mas podemos transformar esses acessos cada vez mais com mais dados, mais pós-pagos e ainda penetrar cada vez mais o smartphone. O Brasil hoje tem uma penetração de menos de 65%, tem uma oportunidade grande de penetrar e esses clientes com o smartphone vão consumir muito mais dados e vão consumir muitos mais serviços. O mesmo ocorre com a parte de fibra. Falei de 22 milhões de domicílios passados, num país que tem dezenas de milhões de domicílios que ainda não tem o acesso a uma banda larga de alta velocidade. Então, a parte de conexão vai crescer, mas o mix muda, porque mais do que a conexão, os clientes estão procurando serviços sobre essa conexão, e a Vivo está preparada para ser um hub de serviços digitais e expandir a nossa visão de telecomunicações para uma visão de tecnologia, tanto no B2C como no B2B. Se no B2B hoje eu te falo que mais de 23, 24% do resultado já são serviços digitais, esse número pode crescer e o B2C, que ainda começa nessa jornada de serviços digitais, vai representar ainda muito mais. Então, com certeza, cresce ainda com o nosso serviço core, mas cresce ainda mais com serviços que vão por cima da conexão que a gente leva para todos os domicílios e todos os usuários no Brasil. Christian, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso quadro Entre Reis e CEOs. E eu cedo aqui o espaço para vocês fazer as últimas considerações aos seus acionistas ou potenciais acionistas. Tá bom. Bom, obrigado aí, Thiago, pelo convite para estar aqui com vocês. A vocês eu digo que grande confiança que essa empresa está preparada para crescer. A gente vai crescer num mix diferente de receita. Vamos expandir essa visão de uma empresa de telecomunicações para uma empresa de tecnologia. Somos um grande canal de venda. Né? Se a gente pensar nos ecossistemas digitais que existem no mundo, né, em países como China, Rússia, Índia, eles se constroem sobre uma base de cliente muito grande, em país com carências de serviços básicos que o presencial não consegue cumprir, na possibilidade de entender esse cliente com uma aproximação através do Big Data que nós temos, a possibilidade de faturar esses clientes através da nossa fatura, um canal de 1.700 lojas, 5.000 vendedores e uma marca que é das mais valiosas e mais inspiracionais do Brasil. Com esses ativos, a gente acredita que a gente pode sim ser um canal de distribuição de serviços digitais que pode mudar o atendimento médico, mudar a educação das pessoas, mudar a inclusão financeira, mudar a digitalização das empresas. Então, enxerguem a Vivo como essa plataforma digital baseada na conexão, que temos a liderança, mas a possibilidade sobre essa base de clientes que é recorrente, que todos os dias usa o nosso serviço, que todos os dias está em contato de alguma forma com a nossa empresa, a nossa possibilidade de vender outros serviços muito além
do serviço de telecomunicações. Obrigado, Christian, novamente. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E eu faço um pedido para você. Bote aqui nos comentários qual CEO ou qual empresa você gostaria que eu convidasse para vir aqui em Entre Reis e CEOs. Até a próxima.